Deixa eu aproveitar, eu falei que eram 2 assuntos, né? Então, o segundo também. Eu não vou pedir para a senhora comentar a situação da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Mas a senhora teve, segundo pessoas próximas, teve um tirocínio muito rápido de perceber que o maior... E isso as pesquisas comprovaram que a sua percepção estava correta, né? Mais de 60%, o número vai me falhar agora, mas é mais de 60% do engajamento, da pressão, do volume, da repercussão do vídeo da ex-primeira-dama sobre a relação dela com os enteados, em especial com o Flávio Bolsonaro, veio da esquerda. Então, a esquerda jogou esse assunto para cima. O que a gente está vendo agora são personagens que deram voz e apoio a pautas muito retrógradas. Uhum. Por exemplo, a senadora Damares Alves é uma das patronas do projeto de lei que reinstituiu uma série de burocracias brutais para aborto legal em caso de estupro, inclusive. Então, o legislador lá em 48 entendeu que uma mulher estuprada não é obrigada a carregar o fruto de sua violência. 70% das vítimas de estupro no Brasil são menores de idade, e entre essas 70%, o grosso, mais de 70%, tem até 14 anos. Então, a gente está, de fato, falando de criança aqui. Mas ela, recentemente, por estar ao lado da ex-primeira-dama, relatou de público o susto, a violência, a virulência com que aqueles que outrora aplaudiam a agenda que ela ajudou a botar de pé, inclusive sendo eleita, agora ameaçavam a ela e a própria filha. Ela tem uma filha, de morte e outras violências. Obviamente, isso não é surpresa para a senhora lida com isso diariamente, né? Mas como é que a senhora vê o momento em que, de certa forma, mulheres que fazem girar uma máquina feita por e para homens, o momento em que sabe aquele quadrinho, a grande ficha caiu? Uhum. O momento em que a grande ficha cai e você vê que a sua perna, a sua cabeça, o seu corpo também podem entrar nessa máquina de moer que é feita por e para homens, né? Que é como funciona a política. Eu vou propor uma análise um pouco desse ponto de vista mais amplo, porque a gente está tendo mulheres evangélicas, ditas conservadoras, olhando e se entendendo nesse lugar, num lugar que esse tratamento está errado. Não é assim que tem que funcionar. Então, de certa forma, em termos até de avanço civilizacional, pode ser que a gente tenha algum tipo de ganho aí da exposição de tudo o que está, de fato, ou que permeia certo pensamento de uma ala da sociedade. Primeiro, assim, total solidariedade a elas. Eu acho que qualquer mulher agredida, sabe, a gente não pode soltar a mão. Não importa qual é o campo ideológico dela. Isso é importante que eu fale isso. No Pacto Nacional contra o Feminicídio, eu falei um pouco sobre isso. A questão da violência contra a mulher, a misoginia, ela não tem lado. Ela não tem direita nem esquerda, conservadora ou progressista, sabe? É uma onda que vem de todos os lados e atinge a todas nós igualmente. Então, isso é importante que seja dito. Outra coisa, eu acho que quando você diz que o campo progressista impulsionou, é porque a gente se identifica um pouco também por isso. A gente sabe disso. Talvez as mulheres mais conservadoras começaram a entender um pouco isso, né, a partir desse fato. E eu queria te dizer que 43% das mulheres vítimas de violência são evangélicas hoje no Brasil. Então, isso é uma coisa que a gente precisa falar. A gente não está falando de religião. A gente não está falando se você reza ou se você não reza. Todas nós podemos ser vítimas nesse momento. Por isso é tão importante, eu acho que isso que aconteceu só reforça a importância da aprovação da lei contra a misoginia. Projeto de lei que está parado na Câmara agora, não foi botado em votação. Virou alvo de muita pressão por parte da direita também, que vê ali um risco ao que eles chamam de liberdade de expressão. Virou negociação. A vida das mulheres, né, virou alvo de negociação. Isso eu só posso lamentar isso, eu não posso fazer mais nada. Eu só posso usar a minha voz para falar sobre isso e pedir que o projeto seja votado.
Então, a gente tem até uma perspectiva que ele seja votado amanhã. E a gente espera que seja. Acho que vamos para o voto. Vamos ver realmente quem defende a vida das mulheres nesse país. Entendeu? Acho que isso é importante. Acho que é importante que elas tenham entendido que nada do que a gente fala é mimimi. Entendeu? Eu acho que quando a gente fala com os homens sobre isso, eles sempre acham que a gente, nossa, como elas são cheias de não me toque. Não é isso. A gente está falando da nossa vida, da vida da sua mãe, da vida da sua filha, da vida da sua mulher, que pode ser a qualquer momento acontecer isso. Quando eu falei que eu fui assediada, e no lugar que eu estava, cheio de segurança, de fotógrafo, mesmo assim, por 2 momentos eu fui assediada, né? É porque eu queria falar que nenhuma mulher está segura. Imagine num ponto de ônibus 10 horas da noite. Não está segura. Foi uma mulher foi estuprada esses dias dentro do ônibus pelo motorista. Ela estava saindo do trabalho e indo para casa, num dia exausto, sabe, uma senhora. No caso particular da senhora, foi uma violação do seu espaço privado? A senhora sentiu... Eu vou usar aqui um exemplo da Cláudia Sheinbaum. A senhora citou a presidente do México. Sim. Ela estava numa agenda. Uma agenda. Isso é, para mim, a maior prova de que, realmente, sendo mulher, você... assim, tem de estar preparada para tudo o tempo inteiro. Ela estava numa agenda pública, filmada, acompanhada dos assessores, dos seguranças, com os policiais, e o cidadão vem alisá-la. Assim, não é só que ele se aproxima, ele fala a gracinha. Não, ele se dá o direito de tocá-la, de violar. Comigo aconteceu a mesma coisa. A mesma coisa, em agenda. Eu não estava no espaço privado. Eu estava no espaço público em agenda. Em 2 momentos. Em uma delas, eu estava do lado do meu marido. Nossa. O que é pior, entendeu? Quer dizer, pra você ver o tanto que a gente está exposta. Eu, sinceramente, eu tenho convicção. A gente não gosta muito de usar a palavra convicção, mas enfim. Eu tenho certeza absoluta que que essa situação, que esse estado que a gente se encontra, ela tem muito, mas muito a ver com as redes sociais. Muito a ver. E aí a gente está falando, sabe, de violência contra a mulher, contra a tortura de animais na internet de madrugada por adolescentes, por crianças. Estupro coletivo de meninas por crianças. Um menino de 12 anos participou de um estupro coletivo. Que mundo é esse? Que mundo é esse? Sabe? Então, não tem política pública que a gente possa desenvolver se acontece um estado de coisas dessa na internet. Enquanto, sabe, o menino que tortura animais na internet é 16 anos. Ele era um excelente aluno, um excelente filho, sabe? Aquele filho que toda mãe sonha ter. Mas quando ele entrava para dentro do quarto, ele tinha uma rede, ele chefiava uma rede que torturava animais e meninas neurodivergentes na internet. Então, a gente precisa parar e repensar muitas coisas. Muitas coisas a gente precisa parar e repensar, Nani. Deixa eu fazer uma pergunta. A Daniela citou aí aquele projeto da Damares, né, que retrocedia na questão do aborto, né? Qual é a sua posição clara, para a gente saber aqui, sobre aborto? Você é a favor do aborto a partir de quantas semanas? Ou é a favor da legislação como ela é atualmente? Qual é a sua posição? Primeiro que eu acho que a gente fica muito apegado na questão do aborto. Acho que a gente precisa falar de prevenção. Acho que a gente fala muito pouco com as meninas sobre prevenção. Acho que ainda tem o tabu dentro das famílias de falar da questão de prevenção. Hoje o Ministério da Saúde, ele distribui gratuitamente, implanta, né, um contraceptivo, né, o Implanon. Tem isso gratuitamente no sistema de saúde. Então, a gente precisa falar mais sobre isso. Eu acho que não é questão de discutir o aborto. Nenhuma mulher, né, sei lá, não sei, eu estou falando por mim, pela minha formação e tal, faria um aborto. Mas eu acho que a gente precisa falar de prevenção. Eu acho que a gente tem que virar essa chave e falar de prevenção com as meninas e com as mulheres. A gente precisa falar disso. Ainda tem muita mulher casada que ainda não usa contraceptivo, seja pela questão religiosa ou não, sabe? Mas eu acho que a gente precisa falar de prevenção. Eu acho que a questão do projeto da ministra, da senadora Damares, eu acho que ele desprotege principalmente as crianças. Ver uma menina de 10 anos grávida,
sabe? Ela nem terminou de formar, seu corpo é muito triste. E esses estupros acontecem dentro de casa. E acontecem por um homem. Mas existem abortos ou gravidezes, desculpe, que não são produto de um estupro, nem dentro de casa, etc. São de adolescentes que não se protegem, né, não procuram o SUS para esse contraceptivo, etc. E que não têm legalmente o direito de fazer o procedimento. Era isso que eu estava perguntando. Como é que a senhora vê essa questão? Porque são gravidezes indesejadas que a pessoa não tem, porque senão ela vai ser criminalizada. Se é indesejada, ela devia se proteger, né? Eu acho que é por isso que eu falo, para mim a questão principal é prevenção. A gente tem uma rede pública tão forte que pode atender isso, que a gente não precisaria estar discutindo aborto. A gente pode, né, falar sobre prevenção mais. Para mim, essa é a questão.